Bom dia, irmãos. Hoje, 16 de setembro de 2025, que a paz do Senhor Jesus esteja e inunde os nossos corações, né? Vamos começar essa manhã tão gostosa, como sempre diz o Saulão aí, né? Uma manhã gostosa. O sol já está brilhando e as misericórdias do nosso Deus já se renovaram sobre as nossas vidas. Vamos iniciar então? Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, como é bom saber que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor nos ama. Como é bom saber que o Senhor cuida de nós dia a dia. Como é bom saber que o Senhor está conosco todos os dias. Como é bom saber que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos corrige, que o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá discernimento. O Senhor nos dá fé, nos dá amor, nos dá a paz, nos dá a tua presença, que é o que basta. É o mais importante, é a tua presença. Oh Deus, muito obrigado por mais um dia que acordamos e nos dispusemos, ó Deus, a estar aqui em comunhão com o Senhor, em comunhão com os irmãos, cada um na sua casa ou no seu trabalho, em qualquer lugar, não só aqui em Uberlândia ou em Minas ou no Brasil, mas às vezes longe, longe de nós aqui ao redor do mundo, nessa tecnologia que o Senhor permitiu aos homens de criar, ó Deus, de entender, de saber como utilizar. E que, se utilizada bem, é bênção, bênção demais para a vida, ó Deus. Senhor, muito obrigado. Não temos palavras realmente para agradecer o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos abençoa dia a dia, ó Deus. Apesar das circunstâncias que muitas vezes nos assediam, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso para conosco em todas as coisas. Porque o Senhor tem um plano para a vida de cada um de nós. E o Senhor tem um plano para este mundo. E dia após dia, o Senhor é quem tem executado esse plano. Temos aprendido dia a dia isso, ó Deus. Isso tem se firmado nas nossas mentes, nos nossos corações, de que o plano é do Senhor. E nós temos, ó Deus, a alegria de poder participar desse plano, sendo úteis, ó Deus, na obra que o Senhor está fazendo. A obra ao redor do mundo, durante todo o tempo desse mundo, o Senhor tem feito a boa obra. E nós temos esse prazer, ó Deus, de participar desta obra. Então, ajuda-nos, usa-nos como instrumentos de paz, instrumento de bênção, instrumentos, ó Deus, de ajuda, de amor. Usa-nos, ó Deus, para fazer a tua obra contigo. Nada fora do Senhor, mas sempre com o Senhor. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos aqui agora, por aqueles que irão ouvir depois, que o teu cuidado, ó Deus, seja sempre percebido por cada um de nós. E que a nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser como um todo, dê sempre ao Senhor toda a honra, todo louvor, toda adoração e toda a glória, pois toda a glória é devida ao Senhor. Que o teu nome, ó Deus, seja santificado nas nossas vidas dia a dia.
e que o louvor ao Senhor seja a constância da nossa vida, ó Deus, para sempre bendizermos o Senhor. Apesar de muitas coisas, às vezes nos entristecemos, mas tudo é para o nosso bem, tudo coopera para o nosso bem. E nós queremos te bendizer e agradecer por tudo. E sempre, ó Deus, orar na intercessão do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor amado. Amém. Bom, Amém. irmão, Amém. ok. Eu sempre dou um tempinho para falar amém, viu, gente? Eu acho bom quando o pessoal concorda com a oração, porque senão Amém. fica esquisito. Aí, Silezão, isso aí, ó, Saulão e tal. Pode falar amém à vontade, viu, gente? Eu dou esse um tempinho, mesmo depois que alguém orar, dá um tempinho, você pode falar amém. Se você tiver convicção de falar amém, fala amém. Bom, nós estamos olhando as nossas, vamos dizer, um pequeno passar, né, pela Bíblia, porque não é nem um estudo mesmo, não, porque não dá tempo, o tempo é muito pequeno, e nós estamos vendo lá em Tito. E hoje o nosso texto é lá em Tito 2 de 9 a 10. Já falou dos homens adultos, né, os homens mais velhos, das mulheres mais velhas, dos jovens, e agora vai falar a respeito dos servos ou dos trabalhadores, né? Então, Tito 2 de 9 a 10. E o título, Silezão, já é Servos Fiéis, tá? Diz assim, Tito 2 verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Assim, só para entendermos rapidamente, olha só, vamos trazer para a igreja, né? Depois trago para os trabalhadores. Quando você é um trabalhador fiel, você enfeita, embeleza a, o trabalho que Deus está fazendo. Você está sendo útil na obra, você está dando bom testemunho, você está se é, posicionando de forma correta, está ornando as coisas e a doutrina de Deus. Quando você aprendeu e aplica isso, você está ornando, está enfeitando, está dando um bom testemunho daquilo que você aprendeu, você está ornando é a palavra de Deus. Olha que profundidade que isso. Não é simplesmente fazer um trabalho bem feito, mas é dar esse testemunho de beleza do Evangelho. Então, nós vamos começar, Silesão, vou começar com você hoje. Servos obedientes. Ouviu o Senhor falar? Como tem aquela expressão, né? Se Deus mandar sentar, não procura cadeira, não. Senta. Simplesmente obedeça. Tenha os ouvidos atentos para ouvir e obedecer. Vamos lá, Silêncio. Obrigado, Senhor Deus, porque só tem propósitos para a nossa vida. Não estamos passando neste mundo aqui apenas por viver, para sentir que nossos corações batem milhões, bilhões de vezes. E nesse viver aqui, Senhor Deus, nós nos relacionamos não só socialmente, espiritualmente, mas socialmente também, profissionalmente, de alguma forma, mesmo que nós sejamos patrões, sejamos funcionários, sejamos servos ou não, nós nos relacionamos profissionalmente, seja no cargo público, como eu, Bonde, talvez outros aqui, mas também prestando serviço a Deus. Então, eu acho que essa reciprocidade de servir o próximo
no meu coração, Senhor, vai um pouco mais longe. De qualquer forma, mesmo que eu seja, por exemplo, funcionário público, eu estou servindo a população. Assim também o bonde, cada um de nós. Então, papai, que nós sejamos íntegros nos nossos relacionamentos entre aquele que presta o serviço, aquele que recebe essa prestação de serviço. Claro, Senhor Deus, que na época de Paulo havia sim escravos, e Paulo falava a Tito aqui a respeito de escravos, servos mesmo, mas hoje nós temos um relacionamento de um leque mais amplo. Ajuda, ajuda-nos, ó Pai, a sermos honestos, a sermos transparentes, que nós não dilapidemos um centavo qualquer, um minuto qualquer das pessoas a quem nós servimos. Ajuda-nos porque somos tendenciosos a levar vantagem, a dar um jeitinho, especialmente no Brasil, onde nós vemos uma corrupção, uma desonestidade, uma violência que tem engraçado todos os relacionamentos em todos os níveis, papai, e que nos assusta e está escancarado aos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Então, especialmente e notadamente, nós somos os mais responsáveis, que conhecemos a tua palavra, que através do teu Espírito Santo conhecemos, temos conhecimento, temos entendimento, temos discernimento, temos sabedoria que vem exclusivamente do Teu Espírito Santo, papai. Muito obrigado por isso, mas que isso redunde numa vida prática, honesta, numa vida prática responsável e que a gente, se necessário, que sofra o dano em qualquer desses dois polos, seja aquele que está servindo, seja aquele que está sendo servido a nós desse grupo, que nós, não é que nós sejamos melhor, pelo contrário, nós somos mais responsáveis, que temos orado dia a dia, mês a mês, ano a ano, e temos aprendido, ouvido palavras, orado uns pelos outros. Então, nós somos mais responsáveis por isso. Que não passe pelo coração de nenhum daqui a partir de mim um sentimento qualquer de prejudicar o outro. E se somos prejudicados, que perdoemos. E assim, de alguma forma, que é graça do Senhor, para nós, de alguma forma, para o Senhor, é graça infinita, sem par, nós possamos crescer na tua presença e que nas orações, como diz o Frank, possa passar um pouquinho acima do teto. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Amém, Silezão. Bom, agora é o seguinte: quando você está fazendo alguma obra, você tem até um jargão, né? A gente deveria trabalhar naquilo que gosta, e nem sempre isso é realidade. Quando você faz uma coisa que você gosta, você ama aquilo, parece que a coisa flui tão fácil. Né, Silezão? Você estudou muito, 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 e depois, na hora de fazer, era uma satisfação. Dar uma sentença de absolvição ou de condenação, ou seja o que for. Ou chamar uma atenção, né, de um advogado, de vez em quando, uns atravessados, né? Isso é um prazer, não é um peso fazer aquilo. O Saulão aí no que ele faz, olha quantos anos que trabalha, o Celinho, né, Não, é mexendo aí com você. o Celinho mexendo aí com as lojas. Às vezes é pesado, né? Às vezes tem que apertar alguma coisa, mas é uma satisfação porque faz o que gosta. O Salviano, olha o Salviano, faz cada móvel, né? Ele fez um aqui que a gente já falou várias vezes na minha casa. Para mim ficou, gente, nota 1000 e assim por diante. Então, os servos, né? Os trabalhadores têm que dar motivo de satisfação, porque é um privilégio poder fazer as obras tanto os seculares no mundo aqui, quanto fazer a obra na igreja. Agora, você tem que fazer isso com satisfação, com disposição de mente e de coração, disposição de ajudar, disposição de se doar,
disposição de estar pronto. Você precisou, estou aqui. A gente, às vezes, a gente vê muitas vezes, né, as necessidades dos outros e simplesmente passa de largo, ao invés de enfiar ali, né, a cabeça e falar assim, ó, estou aqui para ajudar. Porque, irmãos, uma coisa tem que estar na nossa mente. O trabalho, principalmente o trabalho na igreja, é um privilégio, não é um encargo, uma obrigação, mas é um privilégio, porque senão vira fardo. O trabalho que nós fazemos, teoricamente, para trazer o recurso para casa, tem que trazer alegria para o nosso coração, satisfação. Senão você muda de emprego, senão você está no lugar errado, fazendo aquilo que você não gosta. Muitas vezes, isso atrapalha, inclusive, até os que estão em volta. Então, procure fazer as coisas, os trabalhos, aquilo que ajuda não somente você, mas todos que estão à sua volta. Porque o trabalho também é um privilégio, poder ser útil em alguma obra. E aí, deixa eu pegar um aqui. O Saulão mesmo. Você, Saulo. Motivo de satisfação de trabalhar. Você é patrão, mas você trabalha. Trabalha na igreja, canta lá no grupo de louvor e faz muitas outras coisas, né? Não precisa nem citar, senão demora. Então, vamos trabalhar com satisfação, porque é um privilégio e ser útil na obra. Sim, Augusto. Senhor, obrigado. Obrigado, porque mais uma manhã, Senhor, o Senhor nos abençoou, o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, porque estamos saudáveis, estamos vivos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos te adorar nessa manhã. Queremos, Senhor, te dizer, reafirmar que não somos ninguém sem o Senhor. Somos nada, Senhor. Nada, nada, nada. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é nosso alfa, nosso ômega. É a nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor. E queremos em breve estar com o Senhor, segundo o teu querer. Obrigado, Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pelo trabalho que dignifica a cada um de nós, o trabalho que nos honra a cada um de nós, o trabalho, Senhor, que o Senhor concedeu a cada um, desde o mais simples até o mais complexo, conforme Augusto já falou. Obrigado, Senhor, por cada trabalho, cada um de nós, pelo que fazemos no dia a dia, pelos relacionamentos com as pessoas, pelo andar, pelo caminhar. Obrigado, Senhor, porque eu acho que não temos desempregado aqui na nossa igreja. Se tiver, que o Senhor abençoe aquele que está desempregado, para que ele alcance um trabalho, porque o trabalho é bênção na nossa vida. O Senhor nos criou para trabalhar. Salomão disse que se não trabalhar, que também não coma, alguma coisa assim. Por isso, Senhor, obrigado. Obrigado por cada um de nós, por cada passo que damos, por cada dia que vivemos no nosso trabalho, por cada relacionamento, por cada amizade. E que nós possamos, Senhor, fazer com prazer e saber que estamos fazendo para o Senhor. E tudo que fizermos para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Saulo. Amém. Pastor Alain, o senhor pode fazer a próxima aí? É dos respondões. Não tem nada a ver com ninguém, hein, gente? É só tema. Viu, pastor? Não sejam respondões, mas nós precisamos responder à razão da nossa fé. Respondões. É,
Nós temos que responder firmes. Tudo aquilo que diz respeito ao Evangelho, sem titubear. Não é ficar Uhum. fazendo, como se diz, né? Rodeando o toco, não. A coisa tem que ser respondida na lata mesmo. Se tiver que fazer alguma correção, tem que ser na lata, tem que ser na hora. Passa depois, aí fica, você fez isso, você fez aquilo, mas olha só, não faz assim não, senão o pastor Alain vai achar ruim. Não, senhor, o que é isso? Chama a atenção na hora, fala o que é. Agora, tem o outro lado do respondão, que é aquele que é o reclamão, né? Esse é o pior ainda, né? Só reclama, só reclama. Ai de mim, você que está errado, não sei o que, só reclama. Então, essa questão dos respondões eu vou trazer para a parte de ser firme naquilo que responde. E o pastor Alain é um exemplo disso. É firme naquilo que responde. Se você perguntar para ele, ele vai te responder. E na lata. Se precisar, ele vai fazer na lata. E nós precisamos dizer sim, sim e não, não. O que É passar verdade. disso vem do maligno. É. Está com o senhor, Sim, pastor Alain? sim. O bonde, o sim, sim e o não, não, ele resolve mais ou menos uns 80% do problema. Entendeu? Do problema, isso aí. Do problema. E outra coisa muito importante antes da oração é que é só ter uma biblicidade viva e ativa e obedecer à Bíblia que você responde de acordo com a Bíblia. Fala, ó, minha opinião não interessa muito não, mas o que a Bíblia fala sobre esse assunto é isso assim, assim, pronto. Aí se a pessoa ficar com raiva, vai ficar com raiva de você porque você está sendo bíblico, né? Vamos orar então. Vamos lá. Senhor Deus, a palavra de Deus nos ensina, ó Pai, que o Senhor é maravilhoso, em primeiro lugar, que o Senhor é merecedor de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Tu és digno, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. E eu te agradeço por isso, porque vamos aprendendo devagar, cada dia um pouco. Como eu, pessoalmente, não sei nada, Senhor. Não sei nada, né? E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor nos deu a palavra de Deus, nos deu a Bíblia, nos deu o livro que contém as tuas palavras exatas para a vida aqui. O Senhor é eterno, tem muito mais coisas para aprender, mas por enquanto é a Bíblia. E é tão acessível, Senhor. Então ajuda-me, ajuda-nos a te glorificar, obedecendo Jesus, no sim, sim, não, não. Não tem mais ou menos, ou eu sei ou não sei. Então me ajude, Senhor, ajude as pessoas da nossa igreja, da igreja, o teu povo, a tua família, a sermos exatos, não sermos hipócritas. Ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos a graça de responder com, com exatidão, de acordo com o sal necessário, né? O sal necessário, que nós tenhamos esse tempero. É tão difícil, para mim pelo menos, é muito difícil. Às vezes eu salgo demais e aí é ruim, fica ruim, aí a culpa é minha mesmo. Então, ajuda-nos, Senhor, a respondermos. A tendência minha, do bonde, não é? Que a gente é mais direto assim, da Miriam, né? E outros como nós, assim, é mais na lata mesmo. E às vezes não funciona. Às vezes a gente fica até arrependido depois, né, bonde? Então, Senhor, ajuda-nos a temperar com sal, mas dizermos a verdade e construirmos no corpo de Cristo a verdade. Aqui e para fora daqui, no emprego, no dia a dia, na escola, na família. Ajuda-me e ajuda-nos, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, Pastor Alan. valeu. Amém. É isso aí. Dosar o sal precisa. É, Olá, Erso. Estou te vendo aí. Hoje você não está naquele lugar cheio de mato, né? Então, vamos lá. O próximo aqui é não
furtem. Agora, esse daqui não é só roubar, não. Eu vou ampliar um pouquinho mais esse roubar. Esse roubar aqui também é deixar de fazer. Ou seja, o furtar aqui é você ir lá e pegar uma coisa de alguém que não é seu. E isso nós precisamos ensinar para as nossas crianças, nossos filhos, nossos netos. Daqui um dia não, você já é vovô, né? Já está de 6 meses já, né? A Antônia já está de 6 meses, né? Então, já é vovô. O Silesão está até rindo aí, ó, porque o Silesão e o Salão, vovô várias vezes aí, ó, já um monte de vezes. Mas não é só no sentido de tirar de alguém, mas no sentido também de deixar de fazer. Você está gastando o seu tempo dos outros e você não está fazendo aquilo que deveria fazer. E você é firme nisso, Laércio, de antecipar as coisas. Você tem uma mente que anda um pouquinho, às vezes, na frente. Camarada precisa de uma cadeira, você já pôs a cadeira lá no lugar. A gente vai pensar, ali atrás, vocês não veem, irmão, mas o Laércio é aquele que fica assim, só olhando. De repente, ele chega na gente assim, ô bonde, precisa pôr mais uma cadeira ali, ó, porque tá chegando o irmão e tal. É se antecipar nessas coisas. E você é mestre nisso aí, Laércio. Eu vejo isso em você. Então, eu vou tirar essa parte do furto aqui, roubar, mas assim, vou trazer para antecipar e ajudar as outras pessoas. Nesse sentido. Vamos lá. Amém, Senhor Deus. Graças te damos, sim, Pai, pelos dons, os talentos na tua obra, na tua casa, Senhor. São diversos, ó Pai, e que movimenta o corpo de Cristo, que movimenta e é movimentado primeiramente pelo Espírito do Senhor, Espírito Santo, que habita em cada um de nós, Senhor, e que faz com que cada um, ó Deus, cumpra aquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor tem chamado, Pai. Ó Deus, eu amo essa igreja, esse local chamado Missão Vide. E eu vejo talentos, Senhor, N e N talentos, Pai, na vida das pessoas. Tem muitos, ó Deus, que vivem os seus talentos, colocam a mão no arado. Ó Deus, se dispõe, ó Pai, em dar um copo d'água ali. E é isso mesmo, Senhor. O Senhor nos dá essa condição de, de vigiar, porque muitas vezes a gente vigia, mas é a gente, assim, as coisas para a gente. Mas há um além, né, de ver e tentar, ó Deus, saber que haverá uma necessidade, haverá, Senhor, uma possibilidade de alguém precisar de algum favor, de algum lugar, de uma cadeira melhor, mais confortável, por causa de uma debilidade física, de uma limitação. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, podemos ajudar uns aos outros, Pai. Podemos antecipar, ó Deus, algo na vida de alguém para amenizar, muitas vezes, uma dor, uma dificuldade para se achar naquele lugar ali, Senhor. Então, sejamos assim mesmo, Pai. Pessoas assim atentas, atentas na tua obra. Que não sejamos aquele povo nércio, de não viver, de não querer, não ter vontade, de chegar e sentar ali, aqueles que podem, que, ó Pai, tem tanta saúde. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, a começar da minha própria família, a gente vê, Senhor, a gente sabe que pode fazer alguma coisa, que pode mover alguma coisa, e não move. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor nos lembra, que o Senhor nos faz um povo ativo, o Senhor nos faz um povo esperto,
para servir o nosso próximo. Então, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esse grupo que tem pensado um pouco antes para trazer a tua palavra, que tem buscado a ler a tua palavra antes para entregar ela aqui, para ministrar, e todos sejam, Pai, abençoados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Laé. Amém. Pastor Marcelo, o senhor pode orar? Não sei se ele está em trânsito, alguma coisa assim. Talvez não dê. Pastor Éder, Posso, pode? posso. Ah, Posso pode? sim. Então tá bom. É porque às vezes você está em trânsito aí. É, não, chamaram para atividade da Jocum ali, mas eu posso já. Ah, tá. Então, mas é rápido. É, a palavra aqui agora é dê em prova de toda fidelidade, firmeza e fidelidade. E eu tenho visto isso na sua vida, né? O tanto de coisa que você está fazendo junto e sendo fiel naquilo que está fazendo. Fazendo com dedicação, com amor, com respeito, com garra. E isso não é fácil. É fazer com toda fidelidade, sendo fiel àquilo que pegou para fazer. Botou a mão no arado e está fazendo. Então, ora aí em termos de, para que cada um de nós dê sempre, tenha sempre a disposição de ser fiel e de ser, e ter a prova dessa fidelidade no dia a dia. E essa prova vem com o mostrar o trabalho que está sendo desenvolvido no dia a dia. Vamos lá? Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, quero colocar nossas vidas diante do Senhor, Deus. E quem somos nós, Deus? Nada somos se não for o Senhor em nós, Deus. É o Senhor que gera, é o teu Espírito em nós, Deus, que gera os frutos, que nos faz parecidos com o Senhor. E firmeza e fidelidade, Deus, há em ti. Deus, é aquilo que nós queremos ser. Deus, eu oro a Ti para que virtudes como essa, Senhor, sejam presentes, reais e visíveis em nós. Visíveis, Senhor, em nossas ações. Visíveis, Deus, em nossos procedimentos. Visíveis, Deus, em nossos relacionamentos. Visíveis, Deus, naquilo que nos propomos a fazer, quer seja, Deus, na igreja, em casa, Deus, nos trabalho, aonde for, Deus, ajuda-nos como cristãos, sermos fiéis, fiéis primeiramente, e acima de tudo, em absoluto, ao Senhor, Deus, sempre importando agradar ao Senhor, Deus, aos homens, e nisso a gente possa sempre ser fiel, Deus, fiel à sua palavra, ao que temos aprendido, à voz do teu Espírito, Senhor, nos ajuda a avançarmos e crescermos nessa fidelidade, Deus, de nos negar, nos aborrecer para agradar ao Senhor, Deus, sendo fiéis àquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, Deus. E também, Deus, nessa firmeza, Deus, de não amolecer, de não desistir, de não voltar atrás naquilo que o Senhor mandou fazer, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque não é o que a carne quer, não é, Deus, valores, Senhor, que o mundo defende, não é exemplos que se a gente olha para o lado, vê aos montes, não é assim, Deus. É só realmente olhando para o Senhor, que é o autor da nossa fé, que na nossa fé Deus encontre, Senhor, virtudes como essa, Senhor. E não é glória nossa, não, é a obra do teu Espírito. E eu oro para que a obra do teu Espírito, na minha vida, na vida dos meus irmãos, aqui, Senhor, nesse grupo de oração, na vide, Deus possa espelhar aquilo que vemos no Senhor, possa existir daquilo que vemos no Senhor, andando com o Senhor, Deus. Gera em nós essa firmeza e essa fidelidade para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor Marcelo. Obrigado. A Camila do Jefferson não está aí, né? Não. A Leila, cadê a Leila? Leila também não está. A Leila também não está hoje, não. Vou pedir para uma outra mulher. Vamos ver aqui. Lúcia, você pode orar, Lúcia? Também não. Fabiola, você pode orar? Não sei, talvez a Fabiola está aí nesse evento da Jocum. Paula, Eu- Paula. Oi, Oi, Fabiola.
Não, eu tô na rua, mas estacionei. Ah, então tá. É porque aqui o último tema aqui é ornarem a doutrina de Deus. E a gente pensa em ornamentação, pensa sempre nas mulheres, elas que gostam dos detalhezinhos. Então, ora nesse sentido, para que tudo que a gente faça seja para ornar, né? Trazer beleza ao trabalho, né? Que está sendo feito e beleza à doutrina, aquilo que estamos aprendendo dia a dia. Amém. Senhor, quando fala de beleza, eu me lembro da tua beleza, Senhor. A tua palavra diz que há beleza na tua santidade. A tua beleza vem da santidade. E eu creio que toda a beleza que podemos ornar com nossa vida, com nosso trabalho, tem a ver com espelhar quem tu és, espelhar a maneira santa de viver. Deus, então eu clamo, Pai, para que o Senhor nos dê a graça do Senhor, fortalecimento no coração, o desejo, o temor do Senhor, para vivermos de modo digno, de modo santo, em nome de Jesus. Senhor, que aquilo que a gente for colocar a mão possa também manifestar isso que vem de dentro de nós, que vem do Senhor, em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Deus, eu peço porque nós precisamos e não conseguimos fazer nada sem o Senhor. Então eu clamo para que o Senhor realize em nós, realize na tua igreja, Pai, cada um no seu lugar do corpo, Deus. E isso nos faça viver essa graça do corpo de Cristo, Deus, em nome de Jesus, servindo uns aos outros, cada um nos seus dons e talentos, para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amém. Fabíola. Obrigado. Pastor Éder, pode fazer a última oração? Não sei, às vezes está em. Posso, estou na área. Ah, coisa boa. Você vai orar pelos enfermos, pastor. Eu vou colocar a lista aqui. Aí, tá uma lista. Não precisa citar os nomes, né? Porque talvez você está aí no telefone, fica mais difícil. Mas vamos orar pelos enfermos e agradecer por aqueles que têm se recuperado. Porque Deus tem agido, irmãos, e não só no nosso meio, né? Isso é notório, todo mundo sabe. Mas vamos interceder em favor desses nossos irmãos aí que estão enfermos e que precisam de um toque do nosso Deus nesta manhã. Vamos lá, pastor. Amém. Deus, antes de mais nada, agradecemos porque o Senhor continua presente em nossas vidas, quando estamos com saúde, quando estamos enfermos, sobre qualquer circunstância, nós temos o Senhor, temos a quem recorrer. E nesse momento eu oro, porque são tantos nomes aqui, até repetem os nomes de tantas lutas e desafios, mas que a fé seja renovada no coração dos meus irmãos durante esse momento difícil. É fácil a gente falar quando a gente não está vivendo. Eu não estou enfermo nesse momento, eu não lembro a última vez que eu estive e nunca tive nada grave. Então, eu não tenho experiência para dizer, mas ao mesmo tempo eu conheço a Ti e sei que o Senhor é generoso, o Senhor tem prazer em restaurar nossa saúde e ao mesmo tempo o Senhor tem, eu acho que mais prazer ainda em ter-nos contigo. Portanto, Pai, eu oro pelos meus irmãos com sinceridade de coração, desejoso que haja uma restauração, que eles venham ter seus corpos curados e deem glórias ao Senhor por esse motivo. Que o mundo veja como o Senhor é bom através da cura, mas muitas vezes o Senhor leva, sim, já levou tantos no nosso meio, Jorjão levou, Pastor Marcos, enfim, o Senhor tem o seu modo de agir e nós somos gratos porque o Senhor é bom, o Senhor é sábio e para muitos é um descanso também. Por isso, eu peço ao Senhor, Pai, que independente do que o Senhor faça, o Senhor dê força a nós que vivemos essa circunstância, aqueles que estão enfermos, os seus parentes, seus amigos, familiares, pastores, líderes, para glorificarem o Senhor, independente da circunstância.
que mais do que uma cura física, seja uma transformação de mente, Pai, seja uma cura espiritual, seja a oportunidade de ver o Senhor, de te conhecer melhor, de te amar mais e de revelar mais o teu reino. Porque isso não é teoria, isso é vida para nós e é vida para os outros. E essa vida que o Senhor nos concede vai muito além de saúde física. Por isso eu peço sim, cura para os corpos físicos, mas além disso, cura para a mente, cura para o espírito. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém. Amém, pastor Eder. Amém, Éder. Amém. Então é isso, irmãos. Orientações para nós, né, homens idosos, para as mulheres idosas, para os jovens e para aqueles que trabalham, os servos, aqueles que estão disponíveis para trabalhar. Deus abençoe cada um neste dia. Vamos para o trabalho e vamos ornar, né, a doutrina que nós aprendemos, a doutrina de Jesus, essa maravilhosa doutrina. Deus abençoe cada um. Amém. Obrigado, Bonde.